A vida nem sempre segue o caminho que desejamos. Existem momentos de tristeza, incerteza e dor, onde tudo parece fora de controle. Mas e se eu te dissesse que a chave para superar essas dificuldades já está dentro de você? Os antigos estoicos nos ensinaram que não é o que acontece que nos derruba, mas como reagimos a isso. Neste vídeo, você conhecerá poderosas citações estoicas que vão mudar sua forma de encarar os desafios. Cada ensinamento pode trazer clareza, força e serenidade para a sua vida, ajudando você a enfrentar qualquer obstáculo com coragem e equilíbrio. Acompanhe cada detalhe, pois essas lições são como um escudo contra o sofrimento e um guia para a verdadeira paz interior. Assista até o final e descubra como transformar dificuldades em crescimento e dor em sabedoria. A natureza da adversidade. A vida, em sua essência, é uma sucessão de desafios. Desde o instante em que tomamos consciência de nossa própria existência, encontramos obstáculos que testam nossa força e resiliência. A dor e a tristeza não são desvios no caminho, mas partes inseparáveis da jornada. Evitá-las seria tão inútil quanto tentar impedir que o vento sopre ou que a noite caia. O estoicismo nos ensina que não devemos temer esses momentos sombrios, nem buscar fugir deles. Em vez disso, devemos acolhê-los como instrutores severos, mas necessários. Cada golpe da adversidade esculpe nossa alma, tornando-a mais forte, mais sábia, mais imperturbável diante do caos. O sofrimento não é um inimigo, mas um mestre que revela nossa verdadeira natureza. Assim como a tempestade varre a terra, mas não destrói o céu infinito, os desafios da vida podem agitar nosso coração, mas não têm o poder de quebrar um espírito treinado na virtude. Aquele que entende essa verdade não se desespera diante da dor, mas a enfrenta com serenidade. Sabe que nada do que acontece no mundo externo pode realmente feri-lo, a menos que ele permita. A adversidade não é um castigo, mas uma prova. Diante dela, temos apenas duas opções: resistir e crescer, ou sucumbir e lamentar. O sábio escolhe a primeira, pois sabe que a grandeza não nasce do conforto, mas da capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O poder da percepção. A realidade não nos fere, mas a forma como a enxergamos pode nos destruir. Dois homens podem enfrentar a mesma adversidade. Um se desespera, o outro se fortalece. A diferença não está no que acontece, mas na lente através da qual cada um observa o mundo. O estoicismo nos ensina que o sofrimento não reside nos eventos, mas no julgamento que fazemos deles. O universo segue seu curso sem intenção, sem benevolência ou crueldade. Ele simplesmente é. São nossas mentes que atribuem significado aos acontecimentos, pintando-os com as cores da esperança ou do desespero. Se encararmos os desafios como tragédias, nos tornaremos vítimas. Se os virmos como mestres, nos tornaremos sábios. A escolha sempre será nossa. Quando aprendemos a reformular nossa percepção, a tristeza perde sua força. O que antes parecia um fardo passa a ser um teste. O que antes nos fazia sucumbir agora nos fortalece. Nenhum revés pode realmente nos atingir se o encaramos como parte do caminho, como um fogo que consome tudo o que encontra e cresce ainda mais forte. Assim é aquele que aprende a transformar cada obstáculo em combustível para sua própria grandeza. A impermanência das emoções. Nenhuma tempestade dura eternamente, assim como nenhum dia de sol permanece para sempre. A vida é movimento, um fluxo contínuo onde cada emoção surge, atinge seu ápice e, inevitavelmente, desvanece. A dor que hoje parece insuportável será apenas uma lembrança amanhã. O prazer que agora nos embriaga se dissipará com o tempo. Tudo passa. O erro está em nos apegarmos ao efêmero como se fosse eterno. Sofremos não porque a dor existe, mas porque acreditamos que ela nunca terá fim. Nos tornamos prisioneiros de nossos sentimentos, esquecendo que são apenas visitantes transitórios e não donos de nossa alma. O estoico compreende essa verdade e, ao invés de se deixar levar pelos altos e baixos das emoções, permanece firme, ancorado na razão e na virtude. Aceitar a impermanência é libertar-se. Quando não nos iludimos com a promessa de felicidade eterna nem tememos a tristeza passageira, encontramos equilíbrio. Assim como um navio que navega com serenidade, mesmo quando as ondas se agitam ao seu redor, aprendemos a viver sem nos deixarmos dominar por aquilo que inevitavelmente se dissolverá
no tempo. O controle sobre si mesmo. A vida é incerta, o mundo é caótico e os acontecimentos seguem seu curso sem se curvarem à nossa vontade. No entanto, há uma fortaleza dentro de nós que nenhum infortúnio pode derrubar, nosso próprio pensamento. O estoicismo nos ensina que a única soberania real que possuímos é sobre nossa mente e nossas ações. Tudo o mais está além de nosso domínio. Se buscarmos controle sobre aquilo que não nos pertence, a opinião dos outros, os caprichos do destino, as mudanças inesperadas da vida, viveremos angustiados. Mas se dirigirmos nosso foco para o que realmente está em nossas mãos, nossas escolhas, nossos julgamentos, nossa disciplina, nos tornamos senhores de nós mesmos. O verdadeiro poder não está em subjugar o mundo, mas em governar a própria alma. Ao fortalecer a mente, tornamo-nos inabaláveis diante das tempestades da existência. O insulto não fere aquele que se recusa a ser ofendido. O fracasso não. Derrota aquele que enxerga nele uma lição. Nenhum revés pode abalar aquele que compreende que a resposta a qualquer situação está em suas próprias mãos. A liberdade não está em mudar o que acontece, mas em escolher como reagimos a cada acontecimento. A serenidade diante do destino. Há forças na vida que nenhuma vontade humana pode conter. O tempo avança, os dias se sucedem e o destino se desenrola com indiferença às nossas esperanças ou temores. Diante dessa realidade, temos duas escolhas: rebelar-nos contra o inevitável e sofrer, ou aceitá-lo com serenidade e crescer. O estoico escolhe a segunda. Lamentar-se pelo incontrolável é desperdiçar energia e vida. Nenhuma queixa pode reverter o passado, nenhum desespero pode deter o futuro, mas a aceitação consciente do que é nos permite agir com sabedoria no que ainda pode ser. Quando paramos de lutar contra aquilo que não depende de nós, encontramos a paz e transformamos qualquer circunstância em uma oportunidade de aprendizado. O verdadeiro domínio sobre a vida não está em dobrar o destino à nossa vontade, mas em moldar nossa mente para receber o que vier com dignidade. Não somos vítimas do que acontece, mas do que escolhemos pensar sobre o que acontece. O sábio entende que cada revés pode ser um mestre, cada dificuldade um teste e cada dia uma chance de praticar a virtude. Assim, ele caminha em meio à tempestade com a tranquilidade de quem sabe que nada pode perturbar aquele que domina a si mesmo. A força do presente. O tempo escapa como areia entre os dedos. O passado já não nos pertence, pois seus eventos estão gravados na eternidade e nada pode alterá-los. O futuro, por sua vez, é um mistério insondável, sempre além de nosso alcance. Resta-nos apenas um território onde a vida realmente acontece: o presente. Quantos desperdiçam seus dias revivendo dores antigas ou temendo incertezas vindouras? O estoico compreende que essa é uma armadilha da mente, uma prisão que nos rouba a única realidade sobre a qual temos algum poder. Sofrer pelo que já passou, ou se angustiar pelo que ainda não chegou, é abdicar da única oportunidade de agir, aprender e crescer. Aquele que se ancora no agora encontra força e clareza. Em vez de remoer erros passados, ele os transforma em lições. Em vez de paralisar-se diante do amanhã, ele se concentra no que pode fazer hoje. O presente é o único palco onde a virtude pode ser exercida, onde a razão pode ser aplicada, onde a vida pode, de fato, ser vivida. Quem domina o momento presente não é escravo do tempo, mas senhor de si mesmo. A virtude como norte. O mundo nos oferece muitas ilusões de felicidade, riqueza, reconhecimento, conforto. Mas aquele que persegue tais coisas como fim último, logo se vê vazio, pois tudo que é externo é instável, sujeito ao acaso e à vontade alheia. O estoico, no entanto, compreende que a verdadeira paz não pode ser encontrada fora de si, mas dentro, na prática da virtude. Coragem para enfrentar as dificuldades sem desespero. Justiça para agir com retidão, independentemente das circunstâncias. Temperança para não se deixar seduzir pelos excessos. Sabedoria para discernir o que está sob seu controle e aceitar o que não está. Esses são os alicerces de uma vida plena, pois não dependem do destino, mas da escolha consciente de quem os cultiva. Quem faz da virtude seu norte não teme as adversidades, pois sabe que nada pode privá-lo do que realmente importa, sua própria excelência moral. Enquanto os inconstantes oscilam entre a euforia e o desespero, presos às flutuações do mundo exterior, o sábio permanece firme, pois sua felicidade não é concedida pelo acaso,
mas forjada por seu caráter. O silêncio diante do incontrolável. A vida está repleta de acontecimentos que fogem ao nosso domínio. O destino segue seu curso sem pedir nossa permissão, e o mundo se move indiferente às nossas vontades. Diante disso, muitos escolhem o lamento, gastam suas forças em queixas e revolta, como se suas palavras pudessem dobrar o universo à sua vontade. Mas o estoico sabe que esse é um caminho inútil. Reclamar do inevitável é como gritar contra o vento na esperança de que ele cesse. Nada muda pelo simples ato de lamentar. Melhor é voltar-se para aquilo que realmente pode ser moldado, a própria mente, as próprias ações, o próprio caráter. O sábio compreende que, se há algo a ser feito, ele deve agir. Se não há, deve aceitar. O silêncio diante do incontrolável não é fraqueza, mas força. Ele é a marca de quem não desperdiça energia com o que não pode mudar e, em vez disso, direciona sua atenção para o que realmente importa. A tempestade pode rugir lá fora, mas dentro de si, a mente disciplinada permanece serena, pois sabe que sua paz não depende dos caprichos do mundo, mas da firmeza de seu próprio espírito. A morte como conselheira. A morte não deve ser temida, mas compreendida. Ela não é uma ameaça, mas uma certeza, a única verdade absoluta da existência. Muitos vivem como se fossem imortais, desperdiçando seus dias com futilidades, adiando seus propósitos e negligenciando aqueles que amam. Mas o estoico sabe que a lembrança da morte não é um fardo, e sim um guia para uma vida mais plena. Cada amanhecer é um presente fugaz e cada dia pode ser o último. Compreender isso não é motivo para desespero, mas para urgência. Urgência de viver com significado, de agir com retidão, de falar apenas o que é necessário e fazer o que realmente importa. A consciência da finitude dá valor ao presente, pois nos lembra que não há tempo a perder com ressentimentos, medos infundados ou vaidades vazias. O sábio encara a morte não como um fim, mas como uma transição natural. Assim como a natureza se renova em ciclos, assim também a vida segue seu fluxo. Quem aceita essa verdade se liberta do medo e encontra força para viver sem arrependimentos. Pois não importa quando o último dia chegará, o que realmente importa é se, até lá, teremos vivido com coragem, sabedoria e virtude. A alegria da simplicidade. O homem que deseja sem medida nunca encontra paz. Seu espírito está sempre inquieto, ansiando pelo que não tem, preso em um ciclo interminável de insatisfação. Cada conquista se torna insuficiente. Cada prazer se dissolve em um novo desejo, e assim ele se torna escravo de suas próprias paixões. Mas o estoico sabe que a verdadeira liberdade não está em possuir mais, e sim em precisar de menos. A simplicidade é a chave para a serenidade. Quem aprende a apreciar o que já tem, descobre que a felicidade não vem da abundância de bens, mas da ausência de necessidade. Não se trata de rejeitar o mundo ou negar seus confortos, mas de não se deixar definir por eles. O homem que encontra alegria naquilo que possui é inabalável, pois sua paz não depende do acaso, da fortuna ou da opinião alheia. Aquele que domina seus desejos torna-se senhor de si. Enquanto os insaciáveis correm atrás de miragens, ele se contenta com o que a vida lhe oferece, sem amargura, sem inveja, sem angústia. Ele compreende que o essencial é simples, um espírito tranquilo, uma mente disciplinada e um coração grato. Pois quem aprende a desejar pouco, descobre que já tem muito. Obrigado por assistir. Se este conteúdo trouxe valor para você, curta e compartilhe para que mais pessoas possam aprender e crescer com esses ensinamentos estoicos. Isso nos ajuda a continuar produzindo materiais que inspiram e fortalecem. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que já está na tela e aprofunde ainda mais seu conhecimento.